Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Atenção sem motivo. No beco estreito e sombreado, entre dois jardins, um menino tocava flauta. Era um objeto barato, feito de pau, e ele executava uma melodia popular do cinema, mas a pureza das notas penetrava o espaço naquele beco. Sobre as brancas paredes das casas, lavadas das recentes chuvas, dançavam sombras à música da flauta. Era uma manhã ensolarada, com nuvens claras esparsas no céu azul e uma agradável brisa que soprava do norte. Além das casas e do jardim, achava-se a aldeia, com altas árvores dominando os tetos de palha. Debaixo daquelas árvores, mulheres vendiam peixe, verduras e coisas fritas. Crianças pequenas brincavam no estreito caminho, e outras mais pequenas ainda faziam suas necessidades na vala, sem dar atenção aos adultos e aos carros que passavam. Andavam por ali muitas cabras, e seus cabritinhos malhados de branco e preto estavam mais limpos e mesmo mais ativos do que as crianças. Tinham o pelo veludoso e gostavam de ser afagados. Passando por baixo do arame farpado da cerca, atravessavam de corrida a estrada para um pequeno espaço aberto, mordiscavam o capim, pirueteavam, davam marradas uns nos outros, saltavam para o ar livremente e voltavam a correr às suas mães. Os carros diminuíam a velocidade, evitando-os, e nenhum deles foi atropelado. Pareciam estar sob proteção divina, para mais tarde serem imolados e comidos. Mas o flautista lá estava, em meio à verde folhagem, e as notas claras atraíram-nos para fora. O menino estava sujo, as roupas esfarrapadas e não lavadas, o semblante anguloso e queixoso. Ninguém o ensinara a tocar flauta, nem ninguém o faria. Aprendera-o sozinho, e a melodia de cinema brotava do instrumento em notas de extraordinária pureza. Era estranho como a mente flutuava naquela pureza. Distanciando-se de alguns passos, prosseguia através das árvores, por sobre as casas, até o mar. A palavra pureza não é pureza. A palavra está ligada à memória e à associação de muitas coisas. Aquela pureza não era invenção da mente, não era coisa composta de partes, que pode ser desfeita pela memória e a comparação. O flautista ali estava, mas a mente infinitamente longe, não na distância, nem na lembrança. Estava muito longe interiormente, clara, intacta, sozinha, além dos limites do tempo e do reconhecimento. A pequena sala dava para um jardinzinho todo florido, com um pedacinho de grama. Havia espaço justamente para nós 5, e mais um menino que viera acompanhando um dos visitantes. O pequeno ora ficava sentado, ora levantava-se e saía pela porta. Queria brincar, pois a conversa dos adultos estava fora de seu alcance, mas seu ar era sério. Todas as vezes que tornava a entrar, sentava-se perto de um dos homens, que viemos a saber ser o pai dele, e as mãos dos dois se tocavam. Pouco depois, adormeceu, segurando um dedo do pai. Todos eram homens de ação, obviamente competentes e enérgicos. As respectivas profissões de advogado, funcionário público,
engenheiro e assistente social constituíam, exceto a deste último, apenas seu meio de vida. O verdadeiro interesse deles estava posto noutra parte, e todos pareciam refletir a cultura de muitas gerações. Só me preocupo comigo, disse o advogado, mas não no estreito sentido pessoal de auto-melhoramento. O ponto importante é que só eu poderia romper a barreira dos séculos e libertar a minha mente. Estou sempre disposto a escutar, raciocinar, argumentar, mas detesto tudo quanto é influência. Influência vem a ser, afinal de contas, propaganda, e propaganda é a mais estúpida modalidade de compulsão. Leio muito, mas estou sempre atento a mim mesmo, para não me deixar dominar pela influência do pensamento do autor. Assisti a muitas de vossas palestras e discussões, senhor, e concordo convosco que qualquer forma de compulsão é empecilho à compreensão. Quem quer que se deixe persuadir, consciente ou inconscientemente, a seguir determinada linha de pensamento, por mais benéfica que seja, aparentemente, acabará infalivelmente vítima de alguma frustração, porquanto o seu preenchimento obedece a normas traçadas por outro, e, portanto, ele nunca conseguirá preencher-se verdadeiramente. Não estamos, quase sempre, sendo influenciados por uma ou outra coisa? A pessoa pode não estar consciente da influência, mas esta não está sempre presente em formas variadas e sutis? O próprio pensamento não é produto de influência? Nós quatro já temos discutido várias vezes este assunto, respondeu o funcionário, e ainda não estamos bem esclarecidos a seu respeito. Do contrário, não estaríamos aqui. Pessoalmente, já visitei muitos instrutores nos seus ashramas por todo o país. Mas antes de entrar em contato com o mestre, trato primeiramente de aproximar-me de seus discípulos, para ver até que ponto foram meramente influenciados a escolher uma vida melhor. Essa minha maneira de proceder escandaliza alguns dos discípulos, que não podem compreender por que não desejo ver em primeiro lugar o guru. Acham-se inteiramente dominados pela autoridade. E os ashramas, principalmente os mais importantes, são, às vezes, administrados com alta eficiência, tal como um escritório ou fábrica. As pessoas entregam todos os seus haveres à autoridade central e depois passam o resto da vida no ashrama, sob orientação. Ficaríeis surpreso ante a espécie de gente que lá se encontra. Exemplares de todas as classes sociais, oficiais administrativos do governo, já aposentados, homens de negócios que fizeram fortuna, um ou outro professor, etc. E todos sob o domínio da chamada influência espiritual do guru. É patético, mas é a realidade. A influência e a compulsão se restringem aos ashramas. O herói, o ideal, a utopia política, o futuro como símbolo da possibilidade de alcançar ou vir a ser alguma coisa. Tudo isso não exerce sutil influência em cada um de nós? E não deve a mente libertar-se também desta espécie de compulsão? Não tentamos ir tão longe, disse o assistente social. Mantemo-nos judiciosamente dentro de certos limites, pois do contrário haveria o mais completo caos. Rejeitar a compulsão em determinada forma
só para aceitá-la noutra forma mais sutil. Isso não parece empreendimento muito fútil? Queremos proceder passo a passo, sistematicamente, com perfeita compreensão das sucessivas formas de compulsão, disse o engenheiro. E isso é possível? Não é necessário resolvermos todo o problema da influência de uma só vez e não aos pedacinhos? Se tentamos livrar-nos das pressões uma por uma, esse próprio processo não representa uma maneira de mantermos, talvez em nível diferente, precisamente aquilo de que nos queremos livrar? Podemos livrar-nos da inveja a pouco e pouco? O próprio esforço para dela nos livrarmos não a sustenta? Para construir-se qualquer coisa, necessita-se de tempo. Não se pode colocar uma ponte instantaneamente. Para tudo é necessário tempo. Para a semente frutificar, para o homem amadurecer. Para certas coisas, o tempo é obviamente necessário. Para executarmos uma série de ações, para nos locomovermos no espaço, de um lugar para outro. Mas, separado da cronologia, o tempo é um brinquedo da mente, não achais? Emprega-se o tempo como meio de alcançar ou vir a ser alguma coisa, positiva ou negativamente. O tempo existe em função da comparação. A ideia, sou isto e tornar-me-ei aquilo, é a linha do tempo. O futuro é o passado modificado, e o presente apenas um movimento ou passagem do passado para o futuro, e, portanto, pouco significativo. O tempo, como meio de realização, tem influência tremenda. Impõe-nos a pressão de séculos de tradição. Esse processo, tanto negativo como positivo, de atração e compulsão, deve ser compreendido aos poucos ou deve ser percebido como um todo? Se permitis interromper, eu gostaria de prosseguir com o que estava dizendo no começo, protestou o advogado. Estar influenciado não é pensar, de modo nenhum, e é por isso que só me preocupo comigo mesmo, mas não no sentido egocêntrico. Se posso ser pessoal, li algumas das coisas que dissestes a respeito da autoridade, e estou seguindo a mesma linha em meu trabalho. Eis porque já não me aproximo dos diversos instrutores. A autoridade, não no sentido civil ou legal, deve ser evitada pelo homem inteligente. Estais com o cuidado unicamente em vos verdes livre da autoridade exterior, da influência dos jornais, dos livros, dos instrutores, etc. Não deveis também ser livre de toda forma de compulsão interior, das pressões da própria mente, não apenas da mente superficial, mas também do inconsciente profundo? E isso é possível? Esta é uma das coisas sobre que desejava conversar convosco. Se uma pessoa está de certa maneira vigilante, é relativamente fácil observar e ficar livre das passageiras influências e pressões externas, gravadas na mente consciente. Mas o condicionamento do inconsciente é um problema de difícil compreensão. O inconsciente é um resultado, não achais, de inumeráveis influências e compulsões, impostas tanto pelo próprio indivíduo como pela sociedade. Ele é influenciado mais decididamente pela cultura ou sociedade em que foi criado o indivíduo. Mas, se esse condicionamento é total ou apenas parcial, disso não estou nada certo. Desejais averiguá-lo? Claro que o desejo, por isso estou aqui. Como averiguá-lo? Ou como
é a própria investigação, não é a busca de um método. Se se busca método, cessou então a investigação. É bastante evidente que a mente é influenciada, educada, moldada, não só pela atual cultura, mas por séculos de cultura. O que estamos tentando averiguar é se é apenas uma parte da mente ou a totalidade da consciência que é influenciada, condicionada dessa maneira. Sim, esta é que é a questão. Que se entende por consciência, motivo e ação, desejo, preenchimento e frustração, medo e inveja, tradição, herança racial e as experiências individuais baseadas no passado coletivo, o tempo como passado e futuro. Tudo isso constitui a essência da consciência, o seu verdadeiro centro, não é verdade? Sim, percebo perfeitamente sua vasta complexidade. Percebeis por vós mesmo a natureza da consciência ou estáis influenciado pela descrição feita por outro? Para ser sincero, tanto uma como outra coisa. Eu percebo a natureza de minha própria consciência, mas uma descrição dela sempre ajuda. Como é difícil estar-se livre de influências. Pondo de parte a descrição, pode uma pessoa sondar e descobrir a natureza do consciente e não apenas teorizar a seu respeito ou comprazer-se com explicações? Muito importa fazer isso, não achais? Parece que sim, disse o funcionário hesitantemente. O advogado estava absorto em seus pensamentos. Sondar sozinho a natureza do consciente é uma experiência muito diferente de reconhecer sua natureza mediante uma descrição. Claro que é, replicou o advogado, voltando à cena. Uma coisa é a influência das palavras, e outra coisa o direto experimentar do que está realmente sucedendo. O estado de experimentar diretamente é atenção sem motivo. Quando existe o desejo de resultado, temos o experimentar com motivo, e isso só produz mais condicionamento da mente. Aprender e aprender com motivo são processos contraditórios, não achais? Uma pessoa está aprendendo quando existe motivo para aprender. A acumulação de saber ou a aquisição de técnicas não é o movimento do aprender. Aprender não é um movimento que se afasta ou se aproxima de uma dada coisa. Ele cessa quando há acumulação de saber com o fim de ganhar, de alcançar, de chegar. O sondar a natureza da consciência, o aprender o que ela é, isso é sem motivo. Não se está experimentando, não se está sendo ensinado a fim de ser ou de não ser alguma coisa. Quando se tem um motivo, uma causa, isso sempre produz pressão, compulsão. Quereis dizer, Senhor, que a verdadeira liberdade é sem causa? Naturalmente, a liberdade não é uma reação à escravidão. Quando o é, então essa liberdade se converte noutra escravidão. Eis porque é tão importante averiguar se temos um motivo para nos libertarmos. Se o temos, o resultado não é então liberdade, porém, meramente, o oposto de o que é. Quer dizer então que investigar a natureza da consciência, ou seja, experimentá-la diretamente sem motivo algum, já é libertar a mente da influência. É isso? Não é?
Não tendes notado que um motivo provoca a influência, ajustamento, para que a mente se liberte de qualquer pressão, agradável ou desagradável? Todo e qualquer motivo, por mais sutil ou nobre que seja, tende a dissipar-se, mas não por meio de qualquer espécie de compulsão, disciplina ou repressão, pois daí só resultará outra espécie de escravidão. Percebo, disse o advogado. A consciência é todo um complexo de motivos relacionados entre si. Para compreender esse complexo, temos de sondá-lo, aprendê-lo, sem nenhum outro motivo, porque todos os motivos produzem inevitavelmente alguma espécie de influência, de pressão. Onde há motivo, de qualquer espécie que seja, não há liberdade. Começo a compreender isso muito claramente. Mas é possível agir sem motivo algum? Indagou o assistente social. O motivo parece-me inseparável da ação. Que entendeis por ação? A aldeia necessita de saneamento, as crianças de educação, a lei tem de vigorar, as reformas têm de ser levadas a cabo, etc. Tudo isso é ação, e na base da ação é bem claro que existe alguma espécie de motivo. Se a ação com motivo é errônea, que é então ação correta? O comunista pensa que sua maneira de vida é a correta. Assim também pensa o capitalista e o chamado homem religioso. Os governos têm planos quinquenais ou decenais e impõem certas leis para levá-los a efeito. O reformador social concebe uma certa maneira de vida, que ele firmemente preconiza como ação correta. Todo pai, todo mestre escola impõe a tradição, compele a atenção. Há inumeráveis organizações políticas e religiosas, cada uma com seu líder, e cada uma com poderes para impor, de maneira sutil ou grosseira, o que ela chama ação correta. Sem nada disso, haveria caos, anarquia. Não estamos condenando nem defendendo nenhuma maneira de vida, nenhum líder ou instrutor. Estamos procurando compreender, através deste labirinto, o que é ação correta. Todos esses indivíduos e organizações, com suas propostas e contrapropostas, estão procurando influenciar o pensamento nesta ou naquela direção. E o que por alguns é chamado ação correta, é considerado por outros ação incorreta. Não é verdade? Sim, até certo ponto, assentiu o assistente social. Mas, embora obviamente incompleta, fragmentária, a ação política, por exemplo, não é em si considerada por ninguém como correta ou incorreta. É simplesmente uma necessidade. Que é, então, ação correta? Procurar combinar todas essas noções contraditórias não produz ação correta. Produz? Não, naturalmente. Vendo a confusão reinante no mundo, o indivíduo reage de diferentes maneiras. Afirma que precisa primeiramente compreender a si mesmo, purificar seu próprio ser, etc. Ou também tornar-se um reformador, um doutrinador, um político, procurando influir na mente de outros para adaptá-la a um dado padrão. Mas o próprio indivíduo que dessa maneira reage à confusão e à desordem social continua a fazer parte dela. Sua ação, sendo realmente uma reação, só poderá produzir confusão. Noutra forma, nada disso é ação correta. Ação correta, positivamente, é a ação total.
não é fragmentária ou contraditória, e só a ação total pode atender adequadamente a todas as exigências políticas e sociais. Que é essa ação total? Não vos cabe descobri-lo por vós mesmo? Se vos diz o que ela é, e vós concordais ou discordais, isso só conduzirá a outra ação fragmentária, não é verdade? Atividade reformadora dentro da sociedade e atividade individual em oposição à sociedade ou dela separada é ação incompleta. A ação total está além dessas duas atividades, e essa ação total é o amor.